Sim, muito bom dia. Eu sou o Jones Francisco Dumbo Ramos, sou oficial do Exército, licenciado à reserva, fui oficial da Polícia Judiciária Militar, oficial de investigação e instrução criminal. Portanto, este problema é um assunto que começa com uma dívida, em que um cidadão nacional tinha a meu favor, sendo que, ao ser cobrado, este cidadão fez recurso ao meu chefe imediato, no sentido de ser defendido. Portanto, eu, sem saber a relação que os dois estabelecem entre si, meu chefe começou a misturar as coisas. Fui tendo problemas no local de serviço com o meu chefe, até que o caso chegou no diretor regional da Polícia Judiciária Militar, isto aconteceu na província do Ambo. Sendo que, em jeito de castigo, fui enviado para exercer as minhas funções na província do Bié, isto na direção da Polícia Judiciária Militar da 4ª Divisão de Infantaria no Cuito Bié, sem saber que o esquema já estava devidamente arquitetado pelos dois diretores, isto é, da região militar centro e da 4ª Divisão. Os problemas postos no Cuito continuaram, até que fui novamente enviado em comissão de serviço para exercer as minhas funções na 40ª Brigada, isto é, em Camacupa. Lá tive a responsabilidade de controlar 3 municípios, que é Camacupa, Inharé e Coemba. São municípios controlados pelo comando da 40ª Brigada, onde eu fui chefe de secção da Polícia Judiciária Militar. Portanto, um belo dia, isto foi no dia 30 de agosto de 2018, quando eu me encontrava na estação do caminho de ferro de Camacupa, com alguns presos pronto a seguir viagem no sentido de apresentá-los ao Ministério Público no Cuito, eu fui contactado por um major que me informava da existência de 5 militares que estavam na condição de detido a caminho do 3º dia, sem intervenção do magistrado do Ministério Público, para legalizar a situação carcerária desses militares. Eu fui-me informar do que estava a se passar no Comando Municipal da Polícia Nacional de Camacupa e lá encontrei 5 militares detidos, acusados de terem furtado um televisor plasma da casa de um major pertencente a esta mesma brigada, que fica estacionada em Camacupa. No limite da minha autoridade, decidi ligar para o meu chefe imediato, que é o diretor da Polícia Judiciária da 4ª Divisão no Cuito. Infelizmente o telefone não chamava. E como era um assunto emergente, liguei para o magistrado do Ministério Público, que estava na Procuradoria Militar, e este orientou-me no sentido de movimentar todos os presos para o Cuito, no sentido de analisar a situação e, se possível, transferi-los ao órgão competente em razão da matéria. Movimentos presos até no Cuito, posto no Cuito o magistrado já havia solicitado um INIMOC que transportou os presos da estação do caminho de ferro do comboio do Cunge, isto no Cuito, para a Procuradoria Militar por volta das 16 horas. Pronto, posto na Procuradoria, o magistrado em causa orientou-me no sentido de elaborar um mandado de condução coletivo, no sentido de, ou seja, para que o caso fosse tratado no dia seguinte. Ele alegava que já era muito tarde, então tinha que se elaborar um mandado de condução coletivo para tratar o assunto com mais calma no dia seguinte. Dia seguinte, isto foi no dia 31 de agosto de 2018, dia em que o governo da província do Bié decreta a tolerância de ponto, não é? Mesmo assim os presos foram retirados das cadeias e encaminhados à direção da Polícia Judiciária Militar no Cuito, no sentido de formalizar-se então o expediente e remeter o expediente e os presos ao Ministério Público. Só sei que, posto na Polícia Judiciária, alguém não identificado da Procuradoria, como as duas instituições estão ligadas, chamando os presos e orienta que todos eles se dirigissem à Procuradoria Militar sem contactar o oficial que os trouxe de Camacupa para o Cuito. Nem tampouco solicitou-se o expediente processual que relata o motivo da detenção desses militares. Portanto, foi assim que eu vi que os presos estavam a se movimentar para a Procuradoria. Pergunto, vocês vão para onde? Não, chefe, alguém nos chamou aí e disse que todos os presos têm que ir para a Procuradoria. Disse, então, mas os presos foram trazidos por um oficial da Polícia Judiciária que está em condições de explicar como é que foram detidos, onde é que saíram. Como é que vão chamar apenas os presos, nem manter contato com o oficial? E é assim que eu sigo os presos até na Procuradoria, para saber quem que chama os presos. Posto lá, ninguém falava nada, os presos sentados. Fiquei assim, ninguém fala comigo, eu que trouxe os presos, o que é que se passa então? Saio da Procuradoria e fico fora. E assim que o diretor da Polícia Judiciária Militar liga para mim e diz, olha,
Oh, senhor Jones Ramos, estás aonde? Sim, chefe, eu estou aqui lá da Procuradoria. Vem aqui na Procuradoria, entro, posto na Procuradoria, dentro. O diretor da Polícia Judiciária me põe detido com os presos que eu trouxe, alegando que havia detenção ilegal. Eu disse, mas então eu que trouxe os presos, também estou detido com os presos que eu trouxe. Agora quem que vai explicar o motivo da detenção desses militares? Se eu também estou detido. E não só esses militares, sabem que eu sou chefe da Polícia Judiciária. Que autoridade eu terei quando eu regressar? Então, nessa altura, este caso tem que terminar bem. Eu vou abrir um processo-crime, vou apresentar uma queixa-crime para que o caso seja esclarecido num competente processo-crime. Portanto, o meu chefe, quando viu que eu tinha intenções de abrir um processo-crime, ele me adianta com uma informação fraudulenta, inventou questões. Prontos, estão num processo-crime. Não houve processo disciplinar, foi logo para o processo-crime. Pronto. Afinal, era um cenário bem montado que envolvia o procurador militar da 4ª Divisão, o juiz militar da 4ª Divisão, o diretor da Região Militar Centro e o nosso diretor da Polícia Judiciária Militar do Estado-Maior-General das FARC, o nosso chefe máximo a nível nacional, sem eu saber. Afinal, a intenção deles era me instaurar um processo-crime, porque havia um despacho que me habilita a ingressar na magistratura do Ministério Público. Então, a única forma que o nosso diretor regional tinha era mesmo me impedir de ingressar na magistratura como? Machando o meu cadastro. Isto tudo passa por via da instauração de um processo-crime. Então, ali a estratégia era só ver uma falha mínima que eu cometesse, pronto, instaurar um processo-crime e dizer, olha, esse vosso candidato para a magistratura não tem condições, já foi condenado uma vez e tudo mais. Então, foi este momento em que criou-se condições de me instaurar esse processo-crime. Mas eu disse, não tem problema, pode instaurar o processo-crime, vamos esclarecer os factos no processo. Na fase da instrução preparatória, sou notificado para ser interrogado. Tanto fui interrogado, eu disse, quem ordenou a movimentação dos presos está presente. É um magistrado chamado Simão Colage, pertence à Procuradoria Militar da 4ª Divisão. Eu não tenho medo de licitar no processo. Então que ele seja chamado para se defender deste facto em que eu sou tido como culpado. Se eu sou culpado, ele então deve estar também na condição de coarguido no processo. Pronto. Lá eles viram, ele está acusando o nosso colega, o que é que vamos fazer? Eles entendem realizar uma cariação sem a presença do orgulho que sou eu. Eu não sabia nada. Eles selecionam determinadas pessoas devidamente instruídas e realizam uma cariação e afastam a pessoa a quem eu estava a acusar, que era o magistrado Simão Colégio. Afastam do processo e remetem o processo no tribunal. O juiz também notou mesmo a situação e tanto mais que eu ainda fiz uma exposição a narrar os factos, como é que tudo aconteceu para o juiz. Informei ao juiz como é que tudo aconteceu. Mas infelizmente o juiz exaram um despacho a me devolver o documento. Pronto, já disse, daqui já dei conta que aqui não há justiça. Aqui não há justiça. Aqui é um esquema fraudulento em que o único propósito é me ver preso e fora das Forças Armadas. Eu dei logo conta disso. Dito certo. Foi assim que o processo remetido no tribunal, o juiz também aceita pronunciando os autos de forma favorável e marca a data do julgamento. Fui julgado e condenado a uma pena suspensa de 2 anos. A estratégia que eles usaram é a seguinte. O juiz decidiu me condenar em 2 anos para que eu permanecesse 2 anos sem cometer nenhum crime, porque quem é condenado a pena suspensa não pode cometer nenhum crime sem que a pena suspensa termine, sob pena de, primeiro, cumprir a pena suspensa, levanta-se a pena suspensa, cumpre na íntegra, depois cumpre a nova pena aplicada. O juiz me condena a pena suspensa, numa altura em que eu, afinal, já tinha sido devolvido desta divisão para a região militar centro. Já fui transferido do BIE para o AMBO, eu não sabia. O juiz, mesmo sabendo, me condena nessas condições, porque nessa altura a transferência tinha que ser depois do cumprimento da pena, mas não aconteceu, aconteceu o contrário. A transferência foi antes do cumprimento da pena. Feita a condenação, o diretor da Polícia Judiciária recebe um expediente proveniente de Luanda que pede a minha comparência no gabinete de inspeção da Procuradoria Militar das Forças Armadas Angolanas. O meu chefe, mesmo a saber que eu estava em comissão de serviço em Camacupa, ao invés dele enviar o expediente, que é o pedido de comparência, à 40 Brigada, porque é o segundo pedido, já vinha o primeiro pedido de comparência, eles desviaram. Depois a Procuradoria emitiu novamente o segundo pedido de comparência. Quer dizer que depois do terceiro, haveria já ordem de captura contra mim. Então ele pega os documentos,
não envia e me passa uma dispensa. Mas então como é que ele passa uma dispensa se eu não dependo dele? Eu dependo da 40 Brigada, lá na 40 Brigada tem um comandante, a quem eu subordino. Ele é meu chefe administrativamente, mas militarmente, operativamente, dependo da 40 Brigada. É assim que eu pego em todos os documentos, levo até o comandante da 40 Brigada, explico. Sua Excelência, veio um pedido de comparência, que solicita a minha comparência no gabinete de inspeção da Procuradoria Militar em Luanda. Mas o meu chefe lá no Cuito já elaborou uma dispensa para que eu fosse. Mas como eu dependo daqui de Camacupa, não posso me deslocar sem que esta unidade emita uma dispensa, né, que me habilite a movimentar-me daqui para Luanda, porque é aqui onde eu trabalho. Agora, o diretor do Cuito não tem nada que me dar uma dispensa, porque eu não trabalho com ele, nem trabalho no Cuito, eu trabalho aqui em Camacupa. Então, em Camacupa que tem que me dispensar. Pronto. O comandante da brigada lamentou o caso, mas disse não tem problema, vamos passar a dispensa. Passou-me uma dispensa, fui para Luanda. O meu diretor, ele começou a contar, desde o dia em que ele me deu a dispensa, começou a me dar como ausente. Passado 9 dias, ele me instaurou um processo de crime de deserção, a dizer que eu não tenho conhecimento do paradeiro destes oficiais. Ele simula como se eu estivesse em parte certa. Mas eu disse, não tem problema. Ele esqueceu-se que assinou uma dispensa. Ele assinou uma dispensa e me deu. Afinal, o procurador já estava no jogo. O procurador, sem me notificar, emite logo um mandado de detenção e solicita o número da minha conta bancária na base de dados do pessoal da divisão para bloquear a minha conta, de formas a me coagir a se apresentar. Mas eu disse, não tem problema. Foi assim que, de regresso, me apresento voluntariamente à direção da Polícia Judiciária Militar do Cuito e sou encaminhado para o Ministério Público. Pois lá fui submetido a interrogatório, no processo de crime de deserção. E eu disse, não, eu não sou desertor. Eu estou ausente em virtude de um pedido de comparência que veio de Luanda e aqui o meu diretor deu-me esta dispensa. Levei em Camacupa onde eu trabalho, deram-me mais outra dispensa. Portanto, eu fiquei com duas dispensas. E também cabia ao gabinete de inspeção notificar o diretor da Polícia Judiciária, o comandante da 40 Brigada, para explicar a minha verdadeira efetividade, porque eu tinha duas dispensas de duas instituições diferentes. Como é que uma pessoa, né, vai exibir simultaneamente duas identidades? Alguma delas tem que ser falsa. Mas infelizmente não fizeram caso. Pronto, é assim que eu só apresento todos os comprovativos ao procurador. O procurador me solta e diz, olha, você não pode voltar para Camacupa sem se cumprir nenhuma formalidade. Não podes voltar para Camacupa para nós analisarmos como é que esse caso vai ficar. Não tem problema. Pego um telefone e informo o caso ao comandante da brigada. O comandante disse, não tem problema. Eu também já percebi que este é um problema pessoal que não tem nada, aí não há crime nenhum. Aí o que se quer é te prejudicar. Nós já tomamos conhecimento disso. Pronto, e felizmente é que o procurador e o diretor da Polícia Judiciária da 4ª Divisão do Cuito, eles, quer dizer, criaram um cenário, eles tinham um objetivo. Pronto, aqui a intenção é pô-lo na cadeia, ou depois enviar a cópia do acórdão em Luanda, lhe tirar das Forças Armadas, de modo a que ele receba baixa, né? Lhe deem baixa na efetividade do pessoal do quadro e expulso das FAP, pelo menos assim fica na cadeia, vai cumprir a pena suspensa, que vai ser levantada, e cumpre a nova pena na cadeia. Pelo menos assim fica na cadeia sem salário. Era isso que eles queriam. O que eles queriam era a expulsão nas FAP, condenado e permanecer na cadeia sem salário. Era isso. Neste mesmo processo, quando eu apresentei todas as provas que justificam o crime que eles alegavam, no mesmo processo, se haver concurso de crime, o procurador acrescenta uma nova indiciação num crime de outra natureza, que é o crime de fuga ao cumprimento das obrigações militares por automutilação fraude. Neste mesmo processo, não fui submetido a interrogatório, não pratiquei nenhum ato processual, quer dizer, eu nem sabia que este mesmo processo ainda estava em curso. Pensei que o processo de deserção havia sido arquivado. E eles selecionam duas pessoas, que é o chefe do pessoal de quadro de Camacupa e o meu sargento da secretaria. São duas pessoas como declarantes. Essas pessoas foram roladas como declarantes, foram ouvidas. Infelizmente, nós pretendíamos que houvesse a cariação, mas eu disse, aqui um processo com 2 declarantes é um processo que obrigatoriamente exige a cariação, porque é impossível
dos indivíduos falar a mesma coisa verdadeira ao mesmo tempo. Tem que haver sempre uma divergência que leva a carear para sanar as divergências verificadas no processo. Infelizmente, o procurador viu, o importante foi arrolar essas pessoas que já dominam da nossa intenção e remeter o processo no tribunal. Remeteu-se o processo no tribunal com aqueles vícios todo, quer dizer, aquele de processo não tinha nada. O juiz exara despacho de pronúncia no crime mais grave, que é o crime de negligência no serviço. Quer dizer, o crime acusado pelo Ministério Público é punível somente com pena de prisão. Agora, o crime pronunciado pelo juiz, a pena vai de 2 a 8 anos. Nos termos do artigo 50, número 3 da Lei 5/94, de 11 de fevereiro, que é a lei sobre a justiça penal militar, quando verifica-se uma divergência e desproporcionalidade entre o crime constante na acusação e o crime pronunciado, o processo deve ser remetido ao Supremo Tribunal Militar para se determinar qual é o crime que prevalece. Este é um recurso de caráter obrigatório por não conformação, em que o procurador é obrigado a reagir mediante interposição do competente recurso. Mas, infelizmente, o procurador, como sabia que não havia crime nenhum e que tudo que eles fizeram no processo é crime, para evitar que ele fosse descoberto pelo Supremo Tribunal com a interposição do recurso, viola o prazo legal para a interposição do recurso, levando ao trânsito em julgado do despacho de pronúncia. O que se passou é mais ou menos o seguinte: por exemplo, um crime iniciado com, ou seja, um processo crime iniciado com crime de ofensas morais, remetido o processo no tribunal, o juiz diz que não, isto não é ofensa moral, não é ofensas morais, é homicídio. Mesmo não havendo morte, se o procurador não interpor o recurso para que o Supremo determine qual é o crime que prevalece, o despacho de pronúncia transita em julgado e a pessoa é julgada no crime mais grave, mesmo não havendo morte. É isso que aconteceu. Houve dolo, quer dizer, é um esquema fraudulento que envolve essas entidades. Quer dizer, este só foi um ato simulado. Eles queriam que houvesse somente um processo e que dele resultasse num acórdão para servir de base ao meu afastamento das Farc. O juiz recebe o processo, mas eu disse, tá bom. Eu lá na brigada dependo de um brigadeiro, meu chefe é brigadeiro. Então, na ausência do brigadeiro está o segundo comandante, está o comandante adjunto para a educação patriótica e está o chefe de Estado-Maior. Só são essas entidades que exercem autoridade sobre mim. Quer dizer, o chefe dos recursos humanos não exerce nenhuma autoridade sobre mim. E o meu sargento da secretaria, que é meu subordinado, obviamente que não exerce nenhuma autoridade sobre mim, mas são esses que foram tidos como declarantes. Então eu disse, falei com o meu advogado no sentido de requerer o rol de testemunha a meu favor e lá fazer constar o brigadeiro Simão Safacotiripa, que foi o comandante da 40ª Brigada onde eu estava em comissão de serviço, mas infelizmente o requerimento não foi aceito pelo tribunal. Mesmo assim o juiz decidiu realizar o julgamento, onde ele me condena à pena privativa de liberdade no período de 6 meses. Não tive direito à soltura nem à guia da apresentação, o que implica dizer que até a presente data sou contado naquela instituição como preso, porque formalmente ainda estou preso. Se o documento que atesta a minha liberdade é a ordem de soltura e que não me foi entregue, fizemos uma informação dirigida ao juiz, o juiz até que nunca respondeu, fizemos recurso à provedoria, tem conhecimento deste assunto e tem lá um processo registrado com este caso. A provedoria emitiu um ofício que me habilita a ter um advogado na província. Este advogado deu entrada do expediente cujo objetivo era interpor recurso de revisão para impugnar as 2 decisões judiciais. O juiz não atendeu. O juiz somente disse ao advogado que o interessado não tem direito à assistência judiciária. Em que termos ninguém sabe. Depois nós também perguntamos qual é a relação de subordinação que o Tribunal Militar estabelece com a ordem de advogado. Se a ordem tem um presidente do Conselho. E ainda assim o advogado também tinha por obrigação informar a ordem que o incumbiu esta tarefa tudo o que aconteceu. Infelizmente nem isso aconteceu. No final, nós chegamos à conclusão que este é um esquema fraudulento, só não sabemos, por falta de provas, se foram pagos para fazer isso. Este é um esquema fraudulento que tinha por base a criação de um processo de que resultasse um acórdão que servisse de base ao meu afastamento e, como castigo, permanecer na cadeia. Porque este caso envolve alguns oficiais generais
da minha área de especialidade, da direção de pessoal e quadros, o juiz militar da 4ª Divisão, o procurador militar da 4ª Divisão, o diretor da Polícia Judiciária da 4ª Divisão, o ex-diretor da Região Militar do Centro e os advogados. Portanto, todos eles tiveram uma ação combinada, uma ação conjugada, uma ação igual. É um caso por se descobrir do que terá acontecido nesse jogo todo. Eles, não é, provavelmente terão essa oportunidade de se defender na fase de instrução preparatória deste processo de crime, que provavelmente já terá sido remetido ao Supremo Tribunal Militar. Neste momento, eu só estou à espera que haja uma notificação para que eu apresente todas as provas. E não só. As provas que eu tenho são as mesmas que estão no processo. Então, se o Supremo Tribunal solicitar os 2 processos, provavelmente eles terão todas as provas esclarecidas. O Ministério Público apresenta como facto apurado o seguinte. Eles dizem que o senhor Major Albino Antônio Chiunde, apresentou-me 5 militares detidos. Esse major é o ofendido, é a vítima do furto. O Ministério Público tinha que saber que a administração da justiça em Angola é monopólio do Estado. Em Angola é proibida a justiça privada. Então, a vítima de furto, essa é a questão, a vítima de furto pode por si só apresentar às autoridades públicas uma suspeita de furto, não é roubo, é furto, sem ter prova, as autoridades competentes pode, isso é prisão ilegal. Automaticamente, com este pronunciamento, este major tinha que ser constituído, arguido, no processo do crime de prisão ilegal. Porque a vítima do furto tem que apresentar queixa às autoridades competentes para que estas procedam à detenção. E mais, eram 5 militares. Já imaginou se esses militares o assassinassem? Ou então, arrolar esse major como coarguido. O Ministério Público apresenta a seguinte questão como base da acusação. Diz o seguinte: apresentou 5 militares ao Ministério Público sem qualquer expediente processual e emprega forma de processo ordinário. A questão é, o magistrado do Ministério Público, no exercício das suas funções, pode receber no seu gabinete uma pessoa detida sem um documento que relata o motivo da sua detenção? Diante de uma infração criminal como esta, na qualidade de magistrado do Ministério Público, por que não procedeu imediatamente à detenção da pessoa que apresentou preso sem nenhum documento, sem nenhum expediente processual, elaborando o auto de notícia e promover julgamento sumário, chegando ao ponto de empregar, sem necessidade, a forma de processo ordinário? Porque este é um crime, segundo este relato, cometido em flagrante delito. Quem apresenta uma pessoa detida, uma pessoa sob custódia, sem nenhum documento, comete um crime em flagrante delito ao magistrado, porque é o magistrado que flagra o crime ao ser apresentado uma pessoa detida sem nenhum documento. Então, ao ser assim, o magistrado tinha que proceder imediatamente à detenção do infrator, que apresentou uma pessoa detida sem nenhum documento, sem nenhum expediente processual, elaborando o auto de notícia, que relata a forma como tudo aconteceu, e promover julgamento sumário. Infelizmente, o magistrado não fez isso. Houve um erro de forma muito grave, independentemente, quer dizer, isto colocando de parte os factos que eles simularam no processo. É só a forma do processo está errado. Então a questão é essa. No primeiro processo, a falha foi erro de forma. É um facto que tinha que ser julgado sumariamente e eles empregaram a forma de processo ordinário para ganhar tempo de arquitetar novos factos que dariam corpo para o processo caminhar, segundo as intenções deles. No segundo processo, a falha foi a seguinte: o arguido não foi submetido a interrogatório, nenhuma das partes tinha legitimidade no processo, houve divergência entre o crime acusado e o crime pronunciado, o procurador causa dolosamente o trânsito em julgado do despacho de pronúncia, por conta deste mau comportamento destes oficiais generais e dos magistrados. Aqui coloca-se uma grande questão. Já imaginaram quantos militares e polícia estão na cadeia a cumprir penas gravíssimas resultantes de crimes que não cometeram? Segunda questão. Já imaginaram quantos militares e polícias morreram na cadeia sem a possibilidade de denunciar, dada a sua condição carcerária? Terceira questão. Já imaginaram quantos militares e polícias, enquanto agentes dos crimes militares, foram conduzidos indevidamente à cadeia por culpa desta organização criminosa, causando expulsão do militar ou polícia da corporação, dando lugar ao desemprego enquanto principal fonte da desestruturação familiar, abandono familiar, violência doméstica, fuga à paternidade, desamparo dos filhos, facto que contribui de que maneira no aumento exponencial da delinquência juvenil,
e da prostituição por parte das meninas abandonadas pelo pai desempregado por culpa dos magistrados militares e oficiais generais das FARC, bem pago pelo Estado angolano, e não esquecendo que é da prostituição que resulta a disseminação das doenças sexualmente transmissíveis, dando lugar a uma verdadeira desgraça da nossa sociedade. E todos os militares e polícias estão sujeitos a passar por isso. Então, vamos agir enquanto é cedo, fazendo o acompanhamento deste caso até o seu desfecho. O ofendido reitera que deseja que se faça procedimento criminal contra todos os culpados.